Ajustante. Para quem tem quiniela. Para maiores de 60 anos. Religiosos. Para pessoas sensíveis. Assustadores em geral. Ouça a sua. Filhos do Cabaré. Que século foi? Que século? Ah, isso foi nos anos 90. Nos anos 90. 1890, né? Porra, xadrez na história é foda, hein? A xadrez é uma coisa fantástica, né? Que ajuda. É foda. Né? É um puta de um jogo, Xadrez, né? xadrez é mental, velho. Pô, você tem que ficar pensando. Pra caralho. Pô, é foda pra caralho. É um jogo que ele ele possibilita que você expanda a probabilidade das coisas no futuro. Eu tô sempre Caralho. o que pode Isso acontecer. é a típica frase de quem não transa, isso aí. Quais são as frases de quem não transa? Qualquer uma Você que eu disser, o Bruno vai usar. É engraçado porque assim, eu nunca escuto ele falar sobre quem transa, só que sobre quem não transa. Eu Quem acho transa, mano, eu acho não que pensa. a Paola não tá dando conta do Não. recado. Quem transa não fala em xadrez, mano. Não. Pode ver, eu tô quieto aqui, ó. Ô, vamos começar que já tá com 25 minutos já. 26 aqui pra mim. Boa noite, galera. Boa noite, Bruno. Boa noite, Murilo. Boa noite, Sidão, que ainda não chegou. Certo? Hoje a gente vai falar aí, né, a respeito dos videogames e como ele influencia o comportamento das pessoas em geral, das crianças, a possibilidade que ele pode ter, né, tanto os jogos violentos quanto os jogos não violentos. O que isso impacta na nossa sociedade, né? Tudo certo com vocês, pessoal? Essa noite de quarta-feira. Ficou meio merda essa abertura aí, só pra deixar claro que você gaguejou, embolou as palavras aí, mas tudo bem. Você que ficou falando em cima de mim, eu fiquei nervoso. Mano, de novo, eu já falei pra você melhorar suas frases. Eu fiquei falando em cima de você, mano. Vai tomar no cu, Henrique. Porra, Henrique. Pelo amor de Deus, mano. Lado, caralho. Eu falei que... Primeiro você falou que eu vou colocar aqui nesse momento, vou abrir um parênteses e colocar a frase. Você falou, o Bruno tá me arregaçando. O Bruno tá me arrebentando toda semana. Agora fala que eu fico falando em cima de você. Tu tá me difamando, moleque. Porra. Caralho. Daqui a pouco o negócio tá achando que eu tô te comendo, porra. Nunca na vida. Pelo amor de Deus. Não, porque eu não quero, né? Porque acho que se eu pedir, você me dá. Nunca. Vai se fuder, nunca. As coisas que eu tenho que passar, Murilo. As coisas que eu tenho que passar. Pois é, eu acho que você deve precisar mudar um pouco essas companhias em quem você tá andando, viu, Henrique? Você precisa renovar um pouco suas companhias, viu? Mas sabe o que é foda? A mãe dele tá ouvindo essa porra agora. A mãe dele tá ouvindo aqui. A mãe até ela vê todos os stories lá. Sua mãe acompanha aqui. Beijo, mamá. Beijo no seu coração, mamá. Eu vou colocar esse corte, aliás, lá no Start pelo ouvido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai. Eu mesmo. Ô, Henrique, mas quando você sugeriu esse tema aqui, o que veio na sua cabeça?
Pra mim vem violência, cara. É a única coisa que eu acho que mais... Apesar de eu achar que, por exemplo, jogar... Assim, eu já joguei muito mais, hoje eu jogo muito pouco. Eu acho que, de certa forma, por incrível que pareça, ajuda a ter raciocínio rápido para algumas soluções. Óbvio que depende do jogo, né? Você tem que pensar e fazer, você já vai treinando esse tipo de coordenação, né? De ter reações mais rápidas e tal. De pensamento das coisas. Mas eu acho, a primeira coisa na minha cabeça, cara, é a influência. Não é influência pra violência, assim. Obviamente que deve ter um ou outro que tenha algum tipo de gatilho para isso. Mas eu acho que os jogos hoje estão tão reais, assim, e a violência é tão banal nos jogos que eu acho que isso que acontece. Para um jovem hoje, pô, falar jovem é foda, hein? Me senti um velho agora. O cara que tá jogando, que é novo, ele acaba tendo é um negócio banal para ele, violência, entendeu? É um negócio comum, passa a ser comum. Eu não sei, entendeu? É o que me vem à cabeça, é violência. Essa era uma das coisas que eu ia falar quando eu falei pra você que eu tinha visto alguns artigos. Um deles era exatamente sobre isso. A dessensibilização em relação à violência. Porque a criança passa, né, por toda essa questão da violência dentro dos jogos, que chega uma hora que ela se dessensibiliza com a violência no mundo real, né? Esse estudo fala exatamente sobre isso, no caso, né? Se quiser, depois eu deixo você colocar os links também. Mas eu nunca tinha parado pra pensar nessa questão de sensibilização, talvez porque eu já fui bastante desensibilizado em relação a muita coisa. Não que eu ainda não ache absurdo certas coisas, mas virou muito natural, né? Virou muito natural mesmo, essas coisas. Mas em relação ao que eu passei, eu não acho que tenha me influenciado a ser uma pessoa violenta. Que nem você falou, são casos e casos. Embora algumas coisas o meu pai proibia. Meu pai é uma pessoa completamente anti-jogos, mas por uma questão que vicia, não por uma questão de violência. Ao contrário da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que gosta bastante de alguns jogos específicos, tipo Tetris. Minha mãe era viciadíssima em Tetris. Não que ela perdia trabalho pra isso, mas ela chegava em casa e jogava um pouquinho de Tetris, assim, todos os dias. Tetris, eu também. Aqueles joguinhos. Esse dia eu fiquei 5 horas jogando Tetris. Então, aí, ó, você tá de férias, né? Aí, ó. Não tá de férias. Eu fiquei de noite. Soltei os cachorros à noite, fiquei 5 horas jogando Tetris. Ela gosta de jogar aquele joguinho de... Eu e Mamá, a gente tem esse comum. Vamos mamar, beijo, Mamá, beijo. O Tetris, né? E aí a minha mãe que comprava, né, de certa forma, né? A gente teve o Nintendo 64, meu irmão, na verdade, né? Eu jogava. Aí eu pedi pra minha mãe comprar um PlayStation 2, que na verdade ficou mais pra mim e meu irmão, e depois um Xbox 360, que aí era mais meu do que do meu irmão. Mas aí ele jogava até mais do que eu também. Que eu já gostava mais. Seu irmão tá morando com o cara ainda? Não. Meu irmão largou. Separou? Separou. Vocês largaram? Vocês estavam namorando, largaram. Meu irmão tá a 2 metros de mim, só atravessar a parede aqui, infelizmente. É mesmo? Foda-se. Aí a minha mãe até jogava com a gente, tipo, Guitar Hero, nossa, minha mãe gostava pra caramba. Não, liga pra mim aí jogar um pouquinho. Toda semana, fim de semana, assim. Que mulher moderna. Mas aí meu pai era o completo contrário. Alguns jogos, inclusive, meu pai fez eu me desfazer, né? Uma vez eu ganhei o Bully de PlayStation 2. Ganhei do amigo meu da escola. Ele zerou umas 3 vezes, assim, aí ele me deu. Aí meu pai viu eu jogando, não gostou. Falou que era pra eu devolver, jogar fora, alguma coisa assim. Por fim, a minha tia levou pra casa dela, aí eu levava o videogame na casa dela e jogava na casa dela. Belo exemplo, você tá dando. Belo exemplo, hein? Desobedecendo seu pai. Não era desobedecendo, eu desfiz do jogo, não tava mais em casa, não jogava mais em casa. Tu era literal. Ele fala, não quero jogar aqui em casa, tô na casa da minha tia. Exatamente. Tá certo. E na minha casa, minha tia, ela tinha... Ela não, né? O meu primo tinha um Super Nintendo, que aí é onde a gente passou muito tempo jogando Mario. Mas acho que... a gente jogou também, né? Muito Counter-Strike, tinha Black também.
né? Black é foda. Black é muito foda. Pra caralho. Mas eu não acho que essas coisas me tornaram violentos, mas não acredito também que possa existir a possibilidade de ter crianças que ficaram violentas por causa disso, né? Eu não excluo essa possibilidade. É o que eu falei, eu não acho que se torne violento, eu acho que ela já é. Ela já é. Tem isso. Ela já tem essa tendência. Ela já é, e aí ela acaba despertando nela. Isso eu acho foda. Tem jogo que é, mano, você para pensar, tem jogo que é foda. Entendeu? Tem jogo que fala, caralho, pra que isso, né? Mas você curte jogar os caralho. Eu gostava de jogar muito jogo de guerra. Por exemplo, que nem, no Play 2, Medal of Honor, Call of Duty, que eram baseados em batalhas reais. Pô, achava do caralho jogar aquilo, tá ligado? Mas eu fazia uma imersão, de ficar, imaginando. Falei, devia ser foda pros caras passarem aqui, entendeu? Olha que lugar fudido, entendeu? Me lembro que tinha uma eu não lembro, eu acho que é no Call of Duty 3. No 3 ou no 2, eu não me recordo agora. Que, era uma fase na Holanda. Mano, você andava numas ruelas assim, cara. Tudo fudido, bombardeado. E, tinha uns nazistas no alto dos prédios, assim, prédio pequeno de 3, 4 andares, né, pra fazer uma emboscada. Eu me lembro, assim, que eu fiquei, cara, no dia que eu fiquei assim, eu falei, caralho, imagina isso aqui na vida real, mano. Deve ter sido uma parada muito foda. Doido, né? Foda. É quase uma reprodução, né? Pelo menos ali, uma parte, assim, né? Sim, não, eles basearam em muita batalha que aconteceu na Segunda Guerra. Sim. Pô, no Call of Duty 4, que tem um lance dos japoneses vindo correndo na sua direção, às vezes você usa... Pô, isso era uma parada que eu achava foda. Isso é uma coisa que me incomodava toda vez que tinha. Que no Call of Duty 4, que é na batalha no Japão, ali na Ásia, né? Não dá pra falar que é no Japão, que tem muito lugar ali que não era no Japão. Nessa frente oriental, né? O uso do lança-chamas. Isso eu achava foda. Ser assim, em primeira pessoa, se queimando o cara, e o cara correndo na sua direção, aquilo eu achava pesado, velho, tá ligado? Aquilo me incomodava. Mano. Fogo também, né? Aquilo me incomodava pra caralho, velho. Era um negócio que me deixava desconfortável, tá ligado? Porque já e o cara vinha correndo, velho, com a baioneta assim na sua direção, assim, gritando. Aaah! Falei, velho, isso era sinistro, você andando naquelas trincheiras lá nos bunkers que os japoneses faziam lá, tacava fogo nos malucos, isso eu achava pesado. Eu evitava usar o lança-chama por causa disso, que me incomodava, mano. Eu joguei muito durante as férias. A gente pegou emprestado com um amigo do meu irmão, o Call of Duty Black Ops 2. A gente jogava mais o modo zumbi. Onde a gente começou a jogar mais o modo história mesmo foi quando a minha mãe comprou pra mim, né, o Modern Warfare 3, que conta a guerra com os coreanos. Que foi um tempo que a gente jogou tanto assim que eu falei assim, mano, eu tô ficando com raiva de coreano. Se eu ver um coreano na rua... Não, brincando, né? Completamente zoando, mas se eu ver um coreano na rua, eu vou querer dar tiro nele, porque não para de aparecer coreano na minha tela, cara. Pelo amor de Deus. Essa trilogia é foda, hein? Foda. É foda. É muito boa. Tu joga com o mesmo cara, os 3 jogos, é do caralho isso aí. Eu tenho 3 aqui, tô olhando pra ele agora, do Play 3. Cara, mas os jogos de guerra assim no geral, né? Mas tem inúmeros tipos de jogos, né? Como que você vai falar que alguém que joga The Sims vai ficar violento? Mas pode criar outro tipo de bitolação, tá ligado? Pra relações humanas. Ele pode criar outro tipo de bitolação, pode ser metódico. Pode se tornar um cara metódico, tá ligado? Ter toque, sei lá. Eu nunca joguei The Sims, porque eu sempre achei aquela porra muito boba, chata. Eu jogava no celular da minha tia. Um celular muito antigo de uma tia minha. Não mete mais. Essa piada não pode faltar. O que pensa que não? E aí, Moura, você tá quieto aí, mano? Pois eu sou quase um estranho no ninho, né? Essa a gente sabe. Eu joguei muito videogame. Mas, obviamente, que à medida que eu fui ficando mais velho, eu fui jogando menos. E eu peguei o videogame. O Henrique tem a idade praticamente do meu filho. O Bruno talvez lembre alguma coisa. Mas eu, muito garoto, eu não tive, mas eu ia na casa de alguns amigos da minha mãe, do meu padrasto,
e eu me recordo de ter jogado um pouco ainda do telejogo. Telejogo eu não peguei, não. Telejogo. Então eu joguei um pouquinho. Não, eu já vi. Eu já fui em casas que tinha, mas nunca joguei. Tá. É bem rudimentar, né? Era os rudimentar e enfadonho, né? Porque era era um pingo na tela que ficava se deslocando de um lado para o outro e você, uma barrinha, tem que acertar aquele... Exatamente, classiqueira isso aí, muito clássico. Então, assim, eu me recordo disso, assim, a lembrança mais antiga que eu tenho do videogame. Depois, como eu fui um garoto e adolescente nos anos 80, eu vivenciei aquele boom do Atari. Grande Atari. Então tinha lá o Atari, tinha o Dactar. Nossa! Puta que pariu, cara! Verdade, mano. Boom de nostalgia no Bruno aí, ó. Nossa, agora foi. O Dactar, tinha outros, tinha um que eu estava agora na minha cabeça, eu acabei, vou lembrar para vocês, é do mesmo período, o Odyssey. O Odyssey, ele não era compatível com o Atari, eu me recordo, ele era um outro tipo de videogame, ele tinha uma outra plataforma. O Atari, o Dactar, tinha um que era o CCE, eles eram compatíveis com o Atari. O Odyssey não. O Mega Drive também, chegou a jogar o Mega Drive? Mega Drive, acho não, que mas antes do Mega Drive teve um outro. Teve um outro lançado que revolucionou o negócio de jogo, que a galera abandonou o Atari por conta dele. Eu não lembro, não era o Mega Drive. Ou era o Mega Drive? Eu acho que era o Mega Drive. Mas o Mega Drive foi muito grande, cara. Que é da Toy... Da Sega. Tectoy, não é? Só pra uma coisa aqui. O Dactar tem pra vender no Mercado Livre 400 conto. Olha só que doido, velho. Que coisa, né? Então, mas são usados ou uma fabricação nova do... Não, deve ser usado. Usado? Tá. Deve ser usado. Pô, isso é relíquia hoje, cara. Você falou do Mega Drive, eu verifiquei aqui umas imagens, eu me recordo dele, mas eu não cheguei a jogar o Mega Drive. Sabe que eu também joguei? não. Não cheguei a jogar o Mega Drive. Eu também pulei. Eu me recordo já de um outro videogame que dava para jogar o Mario, porque o Mario eu cheguei a jogar um pouco. Eu já era rapaz, eu já tinha uns 19 anos, e eu me recordo minhas irmãs jogando Mario, e eu jogava com elas um pouco, mas o tempo já era curto, né? Então, assim, mas eu já me recordo do Mario, eu não me lembro qual console que era que eles utilizavam. Super Nintendo. Super Nintendo, exatamente, é isso aí. Boa noite. Boa noite. Fala, Cidão. Tudo bom? Seja bem-vindo. Atrasado, hein? Obrigado. Tem o... Comer, né? Master System. O Master System, eu ia falar, né? Master System. O Murilo tá falando, acho que é o Master System, né? Que veio, o Atari, aí veio o Master System, depois veio o Mega Drive. Tá. Eu tive os 3. Eu só tive o do Atari e fui pro Play 2. O Atari de segunda geração, primeira geração, o Master System tinha 8 bits, né? Ele e o Nintendo são 2 videogames de 8 bits. Aí você vai pro Mega Drive e Super Nintendo, são 2 videogames de 16 bits. Aí depois começou a vir Sega Saturno, aqueles de CD, Dreamcast, Neo Geo, acho que com 32 bits, eu acho. Mas eu tive vários videogames, foi uma época da hora. Aí chegou o Sidão, que é o nerdola dos videogames, que viveu essa época. Eu só conheço, não cheguei a viver essa época. Eu gostava. Eu joguei muito os que eram console parecido com o Atari, né? Que era compatível com o Atari. E o bacana era o quê? É que eu me recordo muito de jogar, mas nós jogávamos muito em grupo. Então, fazia um grupo, né? Porque não era todo mundo que tinha o videogame. A gente fazia grupo. Era gostoso que tinham jogos que eram em 2 e a gente ia revezando, né? Então, às vezes fazia um campeonatozinho, né? Tinha muitos jogos que, por exemplo, o Enduro, que era
jogo de corrida, o River Nem me Raid. fala do Enduro. Nem me fala do Enduro, porque eu nunca fechei Enduro por culpa da minha mãe. É dificílimo o Enduro. Por culpa da minha mãe, porque no dia que eu ia fechar o Enduro, tocaram a campainha em casa. E correram, que tinha esse hábito nos anos 80. Tocar a campainha e sair correndo. E eu sabia que correram. Aí minha mãe, Bruno, atende. Eu falei, correram. E jogando Enduro. Lá com aquela manetinha lá que eu vivia quebrando. Bruno, atende. Falei, correram. Aí ela chegou na sala, atende que eu tô mandando. E não tinha pause na Atari, irmão. Entendeu? Aí eu falei, correram, abri a cortina e falei, não tem ninguém aqui. Só que aí já era o jogo pra mim, entendeu? Nunca vou perdoar minha mãe por conta disso. Diziam que o Enduro não tinha final, mas Não tinha, não. Aí você começava de novo. Mas você ganhava um troféuzinho. Ficava um troféuzinho na tela lá. Exatamente. Acho que era quando você batia 5 enduros, não era? Ah, não, eu não sei, nunca cheguei nessa parte. Eu não gosto de falar era de muito difícil, a fase do gelo, a fase do nevoeiro, você não via nada, né? Sim, era. Essa molecada hoje aí acha que era mole. Mole o caralho, rapaz. Mole é pau de velho. Aquilo lá era foda, xará. Deixa eu falar aqui. O pessoal que é mais saudosista, aqui em Americana tinha a Dimensão Games, cara. O Bruno não é daqui, né? O Henrique é muito novo, o Murilo talvez se lembre, mas eu acho que o Murilo já tava um pouco mais amadurecido já nessa época, já era mais jovem, assim, já tava mais... Já era um rapaz, foi a expressão que ele usou, já era um rapaz. Eu acho que sim, que ele era um rapaz. Tinha a Dimensão Games, foi a primeira locadora de fita de videogame aqui em Americana. Era bem bacana, cara. Tinha, eu acho que era o Bolacha, era um rapaz que trabalhava lá, um gordinho. O pessoal se reunia lá, alugava as fitas, era bem bacana. Aí depois teve mais lugares, né? Várias locadoras, aqueles consoles pra jogar. Eu não sei se hoje ainda tem, cara, locadora de fita de videogame. Locadora, ou vamos dizer, hoje tá virando Lan House, né? É o que deu origem a Lan House. Mas não é nem isso, né, Sidão? Hoje em dia os jogos são... Os próprios jogos é complicado, né? Você não consegue usar, o jogo trava, né, cara? Impossibilita pra usar, tem bloqueio, tem trava, isso aí acabou. Mas eu sou de uma época ainda que em Americana tinha uma casa de jogos. Os fliperamas, os consoles e tal, que era o Bebop. Ah, o Bebop. O fliperama era no Cacique, né, ô Murilo? Não, o Bebop, ele ficava ali próximo da Rua 30, no Calçadão. Olha, rapaz, você falou, eu acabei lembrando do nome, era Bebop mesmo. Depois teve o Welcome Center lá, né, que tinha bastante fliperama, mas já foi bem depois, mas o nome Bebop mesmo não é estranho. O Bebop, ele era muito popular, então assim, a molecada se reunia, os jovens, criança, jovem, adolescente e os jovens, né, rapaziada até 25, 26 anos, se reuniam no Bebop, então era um local estreito, né, tinha uma quantidade bem grande de fliperamas, né? Então tem um cheiro bem característico do lugar. Então, assim, a molecada se reunia. Vamos lá no assim, aquele meio cheiro de eletrônico, sabe? Não, eu tô zoando. Os fliperamas que foram muito populares pelo mundo, mas não tanto no Brasil, né? Ô, louco, tá maluco? Foi popular, mas não foi o mundo. Toda cidade tinha uma parada dessa aí que o Mura falou, velho.
Toda cidade tinha. Mas em Petrópolis tinha um que era foda, ficava cheio de pivete, tá ligado? Então os caras roubavam a sua ficha, mano. Mas sabe o que é? Desculpa interromper. O Henrique, sabe o que é também? Não era todo mundo que tinha acesso também, cara. Eu acho que no Brasil, não sei, eu posso estar falando besteira, mas em comparação com outros países, não era todo mundo que tinha dinheiro pra jogar fliperama, entendeu? Eu lembro que a fichinha, pelo menos no shopping center, né, era caro, cara, assim, não era um negócio tão barato, sabe? Então, não era todo mundo que podia. Muita gente ia pra ver, né? Então ele ficava vendo e tal, né? Mas pra jogar mesmo, não era todo mundo que podia, não. Outra curiosidade dessa questão das fichas é um negócio um pouco mais exclusivo do Brasil. Não sei se em outros países chegou a ter também, mas eu sei que é um negócio mais exclusivo do Brasil. Porque no Brasil, nos outros países, né, você coloca dinheiro na máquina e você joga, né? No Brasil é ficha porque as pessoas estavam roubando dinheiro das máquinas. Essa é uma história verídica. Brasil, foda. Brasil. Era uma ficha tipo ficha de telefone, mano. Sim, mas até hoje, as mesas de bilhar, né? O que a gente usa ficha muito hoje em dia para as mesas de bilhar. Era parecida mesmo, da tortinha. Inclusive, uma vez eu me lembro que fui para o Play Center, eu gostava muito de fliperama, desses jogos de console. De repente chegou lá uma sala enorme de fliperama. Eu me recordo até hoje do barulho daqueles fliperamas, daqueles consoles. Bom, eu me matei aí umas 2 horas e meia jogando aquele fliperama, vendo aquele fliperama diferente, fliperama de 2 andares. Eu me recordo que havia no Play Center uma grande sala de fliperama. Era grande mesmo. Só citando aqui, aquele jogo, só uma curiosidade, tá? Aquele jogo Street Fighter 2, né? Foi uma febre, assim, quando saiu, sabe? Ele primeiro tinha no fliperama, depois foi lançado no Super Nintendo, né? Eu lembro que eu fui o primeiro aqui de Americana a ter o jogo, cara. A gente foi daqui em São Paulo pra comprar a fita, se eu não me engano, foi no shopping, um desses shoppings, agora eu não lembro qual que era, se era o West Plaza, eu não lembro o nome do shopping. Foi daqui pra São Paulo, numa loja especial que trazia, importava. Eu acho que a gente pagou R$50 isso aí. E era um dinheirão, sabe? Eu fui o primeiro aqui de Americana a ter o Street Fighter 2 pra Super Nintendo. Que é um puta rapaz. jogo. Puta jogão. Que orgulho, hein? Esse mano, eu posso falar, eu joguei no fliperama já, esse eu posso falar. Eu acho isso aí uma bosta. Eu tenho a raiva dessa porra, que eu ia matar a aula com os caras iam jogar essas merdas. Eu falei, mano, vou pra aula. Vai tomar no cu. Vou ficar jogando essas porra aí, vou embora, vou pra aula. Eu ia pra aula, voltar pra aula, foda-se. Os caras jogavam Mortal Kombat. E teve uma vez que aquele dia eu fiquei cabreiro, hein? Camarada meu de infância, mano. Ficou jogando a manhã inteira, jogando Mario. Eu tenho raiva de Mario por causa disso, velho. Nunca quis saber de Mario por causa dessa porra. O recorde eu comprei pra minha sobrinha uma vez o Mario Kart e achei maneiro. Mas assim, eu nunca joguei. Eu ficava vendo assim, achava maneiro. Mas aliás, o Mario Kart, só uma curiosidade aqui. Eu já vi entrevista de pilotos de Fórmula 1 que falou que eles usavam mais o Mario Kart pra treinar do que os simuladores. O Mario Kart é foda. Essa formação mais perto. Tomar tartarugada. Era legal quando você tomava uma tartarugada nas costas, né? Passava em cima da banana. A banana nas costas ou a tartarugada? Qual que você prefere? A tartarugada a tartarugada nas costas é mais icônica. O Henrique hoje tá sinistro, hein? Vai falar que é a banana nas costas. Viu? Curiosidade, o Mario, o speedrun dele, o tempo recorde para o cara terminou ele foi menos de 1 minuto, rapaz. Você acredita nisso? É um bugzinho que os caras acham, né? O cara terminou o Super Mario World, né? Aquele famoso do Super Nintendo. O cara termina em menos de 1 minuto o jogo. Eu não sabia que era um bug, não. Eu achava que era algum atalho mesmo do real do jogo, mas um bug mesmo. Menos de 1 minuto. Ô, senhores, pode completar, Rick. Eu ia recomendar esse jogo pra você jogar, Bruno. Pra você jogar Mario. Se jogar o Super Mario World Super Nintendo. Dá pra você achar no computador. Não. Mó jogão. Mó jogão. Quando criança. Da hora pra caralho. Demorei muito pra zerar.
Mas depois que eu joguei no computador, eu descobri que dá pra zerar em poucas horas. Não, mas é da hora você explorar tudo, é muito louco o jogo. Com certeza. Antes da gente voltar ao tema aqui, que a gente já viajando, tem um jogo também que tinha no servidor da empresa que eu trabalhava, e eu levei uma fumada do maluco que cuidava da TI, que ele falou: larga de ser burro, para de botar suas iniciais, que tá todos os recordes aqui com seu nome. Era o Wolf 3D, velho. Mano, o Wolf 3D eu pirava jogando aquilo, velho. Pirava. E um dia eu achei um emulado pra poder jogar no computador também. Jogava lá nos meus pais. Eu pirava com aquilo, velho. Aquilo era muito doido, mano. Matava o Hitler no final. Um Hitler todo bombado. Meio ciborgue. Wolf 3D. Eu não cheguei a Tinha jogar, umas passagens secretas. Mano, que é a primeira pessoa, imagina aquele gráfico horroroso. Horroroso agora, né? Mas na época era sensacional. E você andava assim nas paredes e fica apertando a barra de espaço, que abria passagem secreta, você encontrava tesouro, armamento, vida. Era mó maneiro, velho. Tinha uns pratinhos assim com frango, que é a vida. Tinha os negócios de caixa de saúde, né? Que era branca com a cruz vermelha. E tinha uns pratinhos com frango assado. Que aí você pegava, equivalia mais ou menos a metade do que equivalia a caixa, pra você ter vida. É maneiro, velho. Porra, me fugiu aqui que eu ia falar. Mas. Hoje em dia os Denso jogam esse Free Fire aí, qual que é o outro que eles jogam? Eu esqueci. Fortnite, Free Fire, vai trabalhar esses Denso aí, viu? Nego monta barreira, faz parede no meio do jogo. Construção civil no meio do jogo. Compra skin. Eu quero uma skin de Dancinha. Seus Enzo. Bom, só o gordo, complementando aqui, eu não sei, eu cheguei atrasado, vocês já comentaram daquele caso, acho que é de Diadema, que o menino matou os pais e disseram que ele tinha se inspirado no jogo do Assassin's Creed pra... Não, então, é isso que eu ia falar agora, pra gente chegar pro tema, né? Vocês acham que os jogos, de alguma forma, influenciam as pessoas nesse ponto, mas vai, agora toca, Silvio. Não, eu só lembrei desse fato mesmo, porque foi aquele caso, eu não lembro se era Diadema, né? Mas era um menino que pegou a arma do pai, que era policial, né? Pegou a arma do pai, que era policial militar, matou a mãe e o pai enquanto eles dormiam, se eu não me engano. Não deu tempo. Mas isso aí, Cidão, tem uma controvérsia em relação a isso, que acham, eu vi uma vez aí uma reportagem, que acham que foi o próprio pessoal do pelotão do cara que passou eles, porque eles entregaram coisa que eles estavam fazendo, entendeu? Eu ouvi dizer também, eu ouvi alguma coisa assim. Entendeu? Muita gente. Aí foi uma fita dessa aí. Mas, porra, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, muita gente atribui esses caras que estão entrando em escola que é influência de jogo, né? Sim. Ou de filme também, né? Mas o foco hoje é jogo, né? Que hoje os jogos são filme, praticamente. Tá ligado? Muito realista, de fato. É que Columbine, eu acho que eles usaram roupa parecendo com o do filme Matrix, se eu não me engano. Matrix, isso, foi inspirado no Matrix. Sim. Mas teve aquele maluco, aquele médico no Clube da Luta, que entrou no cinema metralhando todo mundo aqui no Brasil, lembra? Sim. Tava com uma submetralhadora, se eu não me engano. Mas vocês acham que um jogo pode vir a influenciar... Vamos falar de forma negativa primeiro. Você acha que pode vir a influenciar de forma negativa, assim? Eu sempre achei que não. Eu sempre achei que era exatamente aquilo que a gente tinha falado, né? Só se a pessoa tiver realmente uma predisposição para isso, de fato. Mas aí então, sim, né? Mas é aquilo, né? Muito individual, né? Então, mas você precisa de um cara só pra fazer merda, pra entrar numa escola matando um monte. Entrar pra estatística, né? Eu tava vendo aqui esse estudo aqui também, que ele fala, que é aí que eu falei pra você, né? Que mudou um pouquinho a minha visão, que eles fizeram estudo com crianças de 8 a 18 anos,
e eles chegaram à conclusão que os jogos violentos, de fato, os jogos muito violentos, eles influenciam na criança começar a ficar agressiva ou não. E que os meninos eles tendem a ficar mais agressivos do que as meninas. É coisa de, se não me engano, 41% dos meninos, enquanto só 19% das meninas ficaram de fato mais agressivos após jogarem jogos muito violentos. Então é um pouco mais comum a criança ficar violenta, né? Mas não acho que é isso que de fato é o único exclusivo método, a única exclusiva coisa que vai deixar a criança violenta, né? Acho que não existe ser uma coisa. Eu acho que são uma série de coisas que leva alguém a fazer essas porra. Não é uma coisa só. Não é que lança sou maltratado pelo meu pai, mas deve ter outra coisa, entendeu? Ele joga jogo. Desculpa, Não, é isso mesmo, Sidão. Joga jogo violento, vê filme violento, entendeu? Escuta músicas que os caras ficam lá falando de morte, essas coisas. N fatores que acaba despertando no cara isso que ele já tem, né? Agora, eu não acho que crie em alguém isso, entendeu? Eu não acho. Posso estar falando eu também acho que não, eu concordo com você, eu acho que não cria, mas pode despertar. Sim. E se a gente pensar assim, que talvez os jogos violentos não tornam a pessoa violenta, mas assim, talvez pessoas com traços de alguma personalidade um pouco mais violenta, vamos colocar dessa forma, escolha jogos violentos para jogar. Será que não tem sentido isso? Né? Porque todos nós violento do jogo. Eu escolho o jogo violento que eu já tenho, assim, uma. Sim, você se identifica, né? Você vai procurar o que você se identifica, né? Então jogamos jogos violentos e nenhum de nós ficou violento de fato, né? Não, mas Henrique, você não é uma regra, né? Você tem que pegar a exceção. Tá ligado? Tem uma exceção, vai ter um maluco que é assim, realmente, Sidão, você falou, tem. Aí o cara tem predisposição pra tudo, né? O cara que procura coisa gore no Google, entendeu? Tem comunidades no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, só de coisas assim, entendeu? Eu só complementar, depois o Murilo dá a opinião dele. Só citar aqui rapidinho. Vocês lembram quando foi aquele negócio do aquele jogo que foi lançado, Carmageddon? Vocês lembram ou não? Não. Cabeça que eu não lembro também. Foi meio que um negócio que também ficou meio polêmico, porque o objetivo do jogo é você atropelar as pessoas na rua, entendeu? Com o carro, você ganha ponto matando os outros na corrida, entendeu? Quando tiver essa corrida de carro na cidade, você ganha ponto derrubando árvore, derrubando banca de jornal, atropelando as pessoas. E aí que tocaram nessa polêmica, eu acho que já tem uns 20 anos isso aí. Essa foi quando, assim, a primeira vez que eu vi tocarem nessa polêmica, né? Porque esse jogo, se eu não me engano, foi até proibido no Brasil. Chamava Carmageddon. Porque o indivíduo tinha que matar as pessoas atropeladas pra ganhar ponto. E aí... Cara, é mais ou menos o GTA. Eu nunca joguei GTA, mas GTA tem essas fitas, né? Você tem a possibilidade de atropelar as pessoas, sim. Agora, o Carmageddon, você ganhava ponto matando as pessoas atropeladas, entendeu? No GTA você tem missões que às vezes tem que cometer algum tipo de crime. Ao mesmo tempo que tem missões que você tem que salvar as pessoas. O GTA, que é uma das maiores franquias da história, né? Nossa, é muito louco, gosto de GTA pra caramba. Ele tem muito a ver com roubo, com matança, com criminalidade também. As histórias. Nunca joguei. E cada um tem uma história diferente. Nossa, é muito louco. O 5 é muito louco. E o 6 tá sendo um dos jogos já mais aguardados da história, já. Uhum. Só 2020 e quanto? 2026, se eu não me engano, né? 2027. Eu acho que... Bom, só pra terminar, eu acho assim, ó, minha opinião, depois o Murilo segue. Eu acho que os videogames, eles colaboram de certa forma para desenvolver alguns tipos de distúrbio, eu acho, sabe? Para servir de gatilho para alguns tipos de distúrbios, ou até mesmo, tipo assim, pelo acúmulo dos jogos e da sensação que você tem pelos jogos, talvez facilitar a presença e a apresentação de uma ansiedade,
de uma crise de ansiedade, de uma síndrome do pânico, ou de alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas eu não diria que os videogames tornam uma pessoa mais ou menos violenta ou agressiva, entendeu? Pelo menos a pessoa em sã consciência, que não tem nenhum problema já mental aí, ou psiquiátrico, tá? E você, Murilo, o que você acha? Bom, eu tenho um pouco de dificuldade de falar, porque é um tema que assim, foge do meu universo de estudo. Então eu consigo fazer uma análise, acho que muito superficial, talvez até errônea. Eu só queria voltar um pouquinho, que vocês falaram do caso daquele menino que matou a família. Ela foi o caso Pesseguini. Inclusive ontem eu estava discutindo com meu filho um pouco sobre esse caso, e de fato foi um menino, lá foi comprovado. O que aconteceu é que acabou virando uma teoria conspiratória. Um dos motivos foi porque a polícia ela não conseguiu fazer uma correta informação junto à sociedade do que tinha acontecido. Então ficou vazando um monte de foto, o menininho há, 5, 6 anos atrás. Ele parecia um menininho pequenininho, mas ele já era um adolescente, já era grande, do tamanho da mãe, até maior que a mãe. Acho que ele matou a avó também, né? Ele matou a avó, a tia, a mãe e o pai. Acho que a cena, desculpa, Murilo, interromper, eu acho que a cena do crime também foi muito maculada, eu acho, também. Foi um dos problemas também, porque como eles eram policiais, entrou muita gente na casa, né? Mas a perícia conseguiu provar que foi o menino, porque havia todas as evidências no corpo do menino, que ele tinha manipulado o ar, ele sabia usar arma, ele sabia dirigir carro. De fato, parece que havia uma relação dele com o videogame, mas ele tinha uma patologia, né? Então ele sofria uma falta de oxigenação no cérebro. Isso aí gerou, eles dão o nome de delírio encapsulado. Bom, a coisa vai longe e eu não quero me estender sobre isso. Eu particularmente, e vou dizer novamente, eu não sou um especialista na área, eu não sou um neurologista, um neurocientista, mas a impressão, isso é uma impressão que eu tenho, é que um jogo violento não transforma as pessoas violentas. Se assim fosse, minha geração foi uma geração que passou assistindo Bruce Lee. E nem por isso a gente saía necessariamente, depois do filme do Bruce Lee, dando porrada em todo mundo na rua. Até porque se fosse, você até apanhava, né? Então o próprio mundo ele acaba colocando alguns limites, né, nesses possíveis delírios que a gente possa ter. Mas o Murilo, só uma coisa. Mas de certa forma influenciou muita gente a procurar artes marciais nessa época aí. Sim. Mas essa, vamos dizer assim, a parte boa, né? Ele não transformou ninguém em... Depende, né? Tinha cara que ia pra poder brigar, se preparar pra brigar depois em baile, qualquer coisa, né? Assim, mas a gente precisa tomar cuidado porque a fração, a gente tem dificuldade, através da fração, dizer que o todo foi daquele jeito, né? Eu, pelo menos, assim, do meu convívio, eu me recordo, né? Dos rapazes, da molecada, né? Sempre tem alguns que eram mais briguentos, mas eu não vi nada. E eu fui uma geração, também tinha um videogame, como eu falei para vocês, tinha muita questão da televisão, tudo isso teve alguma influência na gente, com certeza, né? Mas não nos transformou em pessoas desequilibradas. Eu convivi com pessoas que tiveram problemas mentais. Mas esses problemas mentais são doenças e elas foram adquiridas geneticamente, né? Não foi porque a pessoa assistiu algo, ouviu ou jogou um videogame. Mas como os colegas falaram anteriormente, certamente pessoas que já têm traços dessa violência, desse desequilíbrio, certamente ao jogar determinados jogos, né, violentos, eles se identificam. E aquilo, em algum momento, junto com outras coisas, possa influenciar a pessoa a cometer ou querer cometer algum crime. Mas eu acredito que isoladamente, não. Não significa... Uma coisa, Murilo... Tá, vai. Não significa que
jogar esses jogos sejam saudáveis. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então as pessoas passam a jogar esses jogos com muita violência, com muito sangue, com muito isso, muito aquilo. Não significa que isso seja saudável, né? Então a gente precisa separar as coisas. O que normalmente pode não ser saudável, ao ponto de que isso então leve a pessoa a cometer um crime. Ô Murilo, você é pai e o seu filho jogava videogame ou não? Não, ele joga até hoje, ele é um gamer, né? Mas você... Pessoas da América do Sul, fora do país, consta de diariamente joga. Diariamente. Você já percebeu alguma alteração de comportamento dele em decorrência de algum jogo ou não? Não. A única coisa que eu me recordo é quando ele desde garoto, ele sempre jogou videogame. Desde muito pequenininho, nós compramos videogames para ele sempre jogou videogame. Depois ele virou gamer, ele comprou para ele um computador para jogar videogame. O computador dele é para jogar videogame. Tem aqueles refrigerador à base de água, é uma coisa assim monstruosa, só para isso. A única coisa, quando ele era muito criança, ele gostava de um jogo chamado Doom. Jogaço. Classiqueira. Ele só jogava comigo, então eu tinha que sentar com ele sentava no meu colo, e aí eu jogava com ele o Doom. E ele me confessou que depois, por muito tempo, ele tinha pesadelo com o Doom. Uma coisa que ele me falou posteriormente. Ele sonhava, ele tinha medo do Doom. Foi a única coisa que eu me recordo, assim, dele falando a respeito, em relação a jogos, videogame. Mas ele joga até hoje, e os jogos mudaram muito também, né? Hoje eles jogam online, jogam em grupos, cada um num país, cada um numa casa. Então mudou bastante, né? Só interrompendo, aproveitar o gancho, que os jogos mudaram muito, eu acho que, assim, a gente linkando aí o fato dos filmes, o Murilo citou os filmes do Bruce Lee, o Gordo falou que muita gente entrava na academia e que alguns acabavam querendo ser mais machão que o outro por causa do filme, talvez, etc. Eu acho que isso traz à tona isso que a gente falou da evolução dos jogos, né? A nossa geração, você tem ideia, eu ia fazer a piada aqui que o Doom marcou o seu filho e o jogo que marcou o Gordo foi o X-Men do Atari, que o objetivo do cara era chegar no final e transar com a mulher no final. Depois eu mando a foto. É um jogo do Atari, rapaz, todo pixelado, sabe? Tudo cheio de quadradinho, e tem ali a ferramenta, você tem que colocar lá no negócio, você chega lá e você tem que colocar a ferramenta. Não, mas o X-Men tá parecendo que é o da Marvel, caralho. Não, mas chama X-Men do Atari. Depois eu vou mandar. Mas o jeito que você falou. Eu lembro, tinha um lance da tesourinha, que vinha a tesourinha que ia cortar o pau fora, assim, que fugia da tesoura. Mas voltando. Aí o Bruno jogava. Vou eu mandar a foto no grupo. Inclusive, deixa aqui o meu pedido para você tentar colocar de edição aí no dia do lançamento do episódio. Bota uma foto do X-Men ali, tá tudo pixelado mesmo, ninguém vai entender. Ou vai. Mas viu, a questão dos jogos terem mudado muito e hoje tá se parecendo mais filmes. Na nossa geração, era muito claro que se tratava de um jogo, que era um entretenimento, né? Agora, hoje, você vê os jogos, cara, eles são cheios de história, corte com gráfico super moderno, a pessoa realmente parece um personagem vivo. Eles fazem uma inserção maior que a gente fazia. Imersão, não inserção. Eles fazem hoje uma imersão muito maior do que a gente fazia. Eu acho que nesse quesito, eu acho que acaba tendo uma maior identificação do jogador com o personagem, entendeu? E aí, talvez seja um motivo aí pra gente ligar um certo comportamento da pessoa devido a essa caracterização, vamos dizer assim, quando a pessoa se identifica, essa identificação do jogador com o caractere lá, o personagem, né? Então, só citando isso aí, que na nossa época, como eu citei, o jogo era entretenimento, era diversão. E hoje o negócio parece uma vida real mesmo, entendeu?
Inclusive, aí você tem... Os jogos de VR, né? Realidade virtual, tá de mais fácil acesso hoje em dia, né? Antes eram pouquíssimas pessoas que tinham, hoje é mais comum. O avatar, a questão do avatar. Eu vou citar só um caso. Eu tinha um amigo que ele namorava uma moça, e essa moça teve um outro relacionamento, e ela conheceu o cara jogando, se eu não me engano, era o Real Life, era um jogo que chamava Real Life, se eu não me engano. E o que acontece? O objetivo do jogo não é muito claro, na verdade o próprio nome já fala, é vida real. Então você tem lá casa, você tem o shopping center, você tem o seu emprego, vamos supor que você seja chapeiro de um restaurante, de uma lanchonete. Você joga como se estivesse vivendo a sua própria vida, entendeu? Mas lá você tem a opção de talvez ser alguém diferente, não muito diferente do que você seja, mas assim, você tem a opção de mudar os rumos da sua vida de uma maneira diferente do que da vida real, né? Então, você percebe que eu acho que essa questão da realidade virtual ligada aos jogos tem sim uma certa influência no comportamento de alguns indivíduos, não no geral. Falou... Uma vez, eu li uma matéria sobre uma espécie desse Second Life que o Sidão comentou. Eu acho que é Second Life, eu não me recordo qual plataforma que era, em que você tinha um personagem, você vivenciava um mundo, nesse caso aí, parece que era um mundo da Idade Média, tinha gladiadores, eu não me recordo bem, mas na verdade quem contou foi um pai, ele tinha um filho, o filho ele tinha uma necessidade especial, acho que ele era paraplégico, se eu não me engano, ou ele tinha uma doença hereditária, não sei se era esclerose lateral amiotrófica, faz muito tempo que eu li essa matéria, mas foi uma matéria muito bonita. Por quê? Porque ele via que o filho passava horas no computador, trancado dentro do quarto, mas ele nunca quis perguntar para o filho o que era. Mas quando o filho morreu, ele recebeu no velório do filho tanta gente que ele não conhecia. Falou pessoas adultas, falou homens e mulheres casadas, e ele foi se perguntar de onde essas pessoas todas apareceram. E ele descobriu que, na verdade, havia uma espécie de um gamer, de uma vida paralela, e o filho dele era um personagem importante nesse mundo. Tá? E lá ele tinha casado nesse mundo, tinha tido filhos, tá? Tinha feito amigos, enfim, e essas pessoas depois, elas eram do mundo virtual, mas elas vieram, então, souberam, não sei por qual motivo, que ele tinha morrido, havia um alerta, talvez, no jogo, e eles vieram no enterro. Então ele foi pesquisar a vida do filho dele nesse mundo virtual. Então ele foi descobrir o que o filho dele era, o que o filho dele fazia, o quão importante o filho dele era nesse mundo virtual. Foi uma coisa assim muito bonita. Tá? Então ele assim, ele viu que o filho dele conseguiu, mesmo com todas as dificuldades físicas e fisiológicas que ele tinha, conseguiu ter um prazer na vida em função desse jogo que ele participava. Bacana. Da mudança, né, de comportamento. Não sei que jogos seu filho joga hoje em dia, Mura, mas alguns jogos, a maioria deles, na verdade. Eu sou uma pessoa que acaba me envolvendo muito, né? Então, às vezes eu tô jogando ali, no momento, eu fico muito estressado. Começo a gritar, xingar. Eu jogo muito com meu irmão também. A gente joga o mesmo jogo, assim. A gente começa a jogar assim, começa a dar errado assim o jogo, a gente começa a perder. Nossa, mas
começa a xingar tudo, gritar. E eu tenho um primo, né? Na verdade ele é filho de um primo meu, que é casado com a minha prima. E ele tava morando com eles, assim, ele já é mais velho e tudo. Tava morando com eles um tempo, ele também joga esse jogo. E a minha prima falava que quando ele tava em casa, assim, tava jogando, às vezes ela ia chamar ele pra ir jantar, alguma coisa assim, no quarto dele, tal, onde jogava o computador. Ela ficava até com medo de entrar no quarto, porque ele tava gritando e xingando também, xingando os caras. Que tem chat de voz também, então você xinga os caras em tempo real. Né? Mas não sei o comportamento do seu filho também, mas é um comportamento comum das pessoas comum assim, de certa forma, né? Das pessoas que jogam esse tipo de jogo, né? A frustração fica muito grande. Os né? gamers, né? Eu percebo que de vez em quando ele dá uns gritos aí, sai um pouco, aí eu grito de volta, ele baixa a bola, né? Mas eu percebo que há nos gamers eu acho que como todo jogo, né, que você se envolve mais profundamente, você tem essas reações. O que eu vejo, como eu falei anteriormente, tudo muito superficialmente, eu acabo sendo muito mais um espectador, né, porque eu tenho esse meu filho que é gamer. O que eu sempre peguei muito no pé dele, nunca proibi de jogar o que fosse, mas eu sempre cobrei ele o seguinte: ir na casa dos amigos, fazer academia, praticar esporte, ter interação social, porque nada substitui a interação social, nada substitui a relação próxima com as pessoas, né? Nem que sejam as relações conflituosas, porque elas também fazem parte dessas nossas relações pessoais. E não há videogame, não há vida paralela, não há second life, nada que possa substituir as relações sociais. Por quê? Porque nós evoluímos como um animal social, um animal de grupo, né? Se não fosse o grupo, nós não teríamos chegado onde nós chegamos, né? Então eu sempre cobrei ele dessa relação, né, interpessoal com as pessoas. É claro que os jogos, o videogame, toda essa parafernália, ela também pode aproximar as pessoas sobre certos aspectos, mas ainda assim nunca vai substituir aquilo que é o mais natural do ser humano, que é a convivência. Em outras palavras, se dá pra ele, vai transar, moleque. Mas, ô Moura, você tá falando aí, me veio a cabeça, eu não li os livros, tá? Eu vou falar só do filme. Que é o Jogador Número 1. Que os caras, eles vivem, eles quando entram naquele ambiente de realidade virtual, é onde eles têm as relações sociais deles, né? Eles não têm relação fora dali. No decorrer do filme eles se conhecem, mas você vê que eles são muito amigos. Tanto é que um nem sabe como é que o outro é, e surpreende quando não é uma mulher, por exemplo. Ele achando que era um homem e vê que era uma mulher. Isso pode ser uma tendência? Creio que seja uma tendência. Mas a gente sempre vai ter que fazer um trabalho contra a corrente. E ao meu entender, o trabalho contra a corrente, o que é? É fazer com que as pessoas convivam. Porque, como eu disse anteriormente, nada consegue substituir o convívio. Nada. Tudo isso pode vir para complementar. Tudo isso é um complemento. Mas nada substitui. E nossa evolução, ela foi a partir dessa nossa convivência de grupo. Nós aprendemos quando nós estamos junto com os outros. Por quê? Porque a educação, ela é um contínuo. Um vem e me ensina, e a partir desse ensinamento eu posso me educar e eu posso educar os outros. E essa educação que eu digo é uma educação geral, ampla. Então a socialização, ela é uma forma de educação. E a gente precisa dessa socialização. Eu acho que os gamers, esses mundos paralelos, eles podem contribuir para a socialização. Mas é importante que as pessoas, elas se encontrem, elas conversem, elas tenham uma convivência real. O virtual jamais vai conseguir substituir o real. Você não acha que isso é um pensamento que vai ser superado?
Porque a gente que pensa, então, a gente que pensa assim, a gente vai passar. E tá vindo toda uma geração, tá vindo toda uma geração atrás da gente, que, por exemplo, a geração do Henrique. Eles não vão pensar assim, porque eles já cresceram dentro desse lance, inseridos nisso. Eles não vão ter esse pensamento que a gente tem de se relacionar presencialmente, vamos colocar assim, fisicamente, entendeu? De, jogar as bolas junto na rua, sei lá, brincar de pique. Eles não têm isso mais, entendeu? As gerações hoje em dia não tem mais isso. Então, o que acontece? A gente, tenta puxar essa galera pra isso e chegar e falar, meu irmão, tem que conviver com as pessoas também, entendeu? Tem que transar, entendeu? Tem que fazer essas coisas. A gente vai passar, velho. A gente vai morrer, entendeu? A gente vai morrer. E aí, talvez vamos botar esse ensinamento, não seja passado de geração para geração, porque já tem gerações que estão vindo aí que não tem mais isso, entendeu? Então por isso que eu acho que isso é um pensamento que será superado. Eu me recordo uma vez eu estava na escola e a professora, ela comentou sobre uma criança que era um conhecido dela que vivia trancado no apartamento, né? Então os pais não levavam para caminhar, para sair, enfim, havia um confinamento desse jovem. E aí um dia estava falando sobre plantação de feijão e ele disse o seguinte: nossa, mas será que existe tanto algodão para plantar tanto feijão desse jeito? Então, eu achei que ele ia falar do árabe tarado, ainda bem que é da professora. É um menino, é o Jason. Eu não sei se vai ser perdido essa noção assim, mas eu acho que talvez seja mesclado. Atualmente, eu tenho uns amigos do Rio Grande do Sul, inclusive um dos meus amigos se mudou para o Rio Grande do Sul, que eu converso... Eu ia falar outra coisa, mas vai ficar muito... Não. Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Nazista, viadão. Eu ia falar, mas aí você já... ia ser muito rude. Mas zoando os caras, né? Então, que eu nenhuma. É o que o Sidão falou no negócio do jogo. Você já procura o jogo pra se identificar. O cara que quer ir morar no Sul porque já é nazista, safado. Não daria pra ele ser nazista. Ou viado. Ele é quase viado. Não tem como ele ser nazista. Mas tem o Heleno. Procurem sobre o Heleno no YouTube. Aí vocês vão saber que no Brasil tem a supremacia parda. Vamos lá. A gente fez amizade jogando, né? Através de um jogo. Só que atualmente a gente conversa mais, né? A gente conversa, claro, por chamada e tal, né? Pelo WhatsApp, mas a gente conversa mais sobre coisas da vida assim do que conversas normais, né? Interação normal, do que sobre jogos em si. Embora a gente tenha feito amizade através dos jogos, a gente conversa mais questões normais. Então acho que esse conceito acaba se mesclando, né? É muito mais fácil hoje em dia você ter um amigo de outro país do que antigamente, né? Um dos exemplos de outro país, de outro estado. Você pode se relacionar sem ver a pessoa, por assim dizer. Olha lá. Essas tecnologias, essas tecnologias, de certa forma, elas encurtaram o espaço. Não sei se essa expressão, mas de alguma forma se encurtou. Conseguiu aproximar as pessoas, né? Que nem o Henrique falou, hoje é possível a gente fazer amizade muito mais facilmente com pessoas de outros estados, de outros países e assim por diante. Contudo, o que talvez aconteça, e para tentar responder aquilo que o Brunão falou, que, né, nós vamos morrer, essa ideia dessa convivência, talvez seja uma ideia que vai ficar para trás. Que talvez aconteça, e é tão difícil a gente fazer um trabalho de futurologia, é que essa convivência interpessoal, ela mude, ela continue acontecendo, mas ela mude na forma. Como? Eu não sei, né? Se havia, por exemplo, aquele espaço coletivo que era a praça, no bairro, em que as crianças elas se uniam e lá jogavam futebol, etc.,
talvez essa convivência, essa socialização, talvez ela mude, né? Haja outros espaços, talvez não, já existe, né? Mas talvez isso vá se disseminar outros espaços de convivência e que seja possível fazer com que essa interação, essa relação, ela aconteça. Como vai ser, eu não tenho condição de dizer, mas eu ainda acredito que nada vai conseguir substituir o real, né? Sempre nós teremos essa necessidade, né? Porque faz parte de uma necessidade intrínseca do ser humano. Mas, Moura, talvez seja esse o começo do fim, né, da sociedade. Só uma coisa, enquanto você estava falando aí, me veio à cabeça o seguinte: hoje em dia eu tenho a impressão que a molecada quer ser mais jogador de e-sport, que para mim não é esporte essa bosta, vou deixar bem claro isso, eu falei isso em outras oportunidades, que a pessoa quer ser jogador de esporte do que um jogador praticar um esporte, na verdade, ser jogador de futebol, ser um jogador de vôlei, um jogador de basquete. Eles hoje em dia talvez estejam vindo gerações aí que o foco deles seja isso, praticar e-sports, não praticar um esporte, não jogar bola, entendeu? Pode ver, obviamente, o que eu falo aqui é muito precipitado, mas percebam que geração a geração no futebol brasileiro tá caindo a qualidade. Tá caindo. Você vai ver na geração dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, 2010. Tá caindo a geração. Já não tem aqueles caras fodões. Aí aquele cara que às vezes é tratado como fodão, você fala, pô, você que acompanhou outras gerações, fica assim, mas esse cara perto daquele maluco não é nada. Entendeu? Por exemplo, hoje, esse ano tá fazendo 30 anos que o Denner morreu. O Denner, o Murilo, eu não sei se o Sidão acompanhou o Denner. Acompanhou pela idade. O Murilo deve ter acompanhado. Pô, o Denner, cara, eu não sei, cara, ele, pra mim, eu tenho a impressão que ele é 10 vezes mais jogador que o Neymar. Muito, muito bom mesmo. É muito curta a carreira, né? Então, a mãe jogou pra caralho nessa carreira curta dele de 6, 8 anos. Jogou lá, né? Ele jogou pra um caralho, entendeu? Jogou muito, entendeu? Jogou então, mas é o que eu vejo é o seguinte, eu acho que talvez daqui a 30, 40 anos a gente vai faltar mão de obra ou pé de obra, como costumam brincar no meio do futebol, porque a galera vai ter muita gente focada em ser um jogador profissional de videogame, de joguinho de computador. Isso aí também acho que está relacionado a o que é mais fácil. Eu não estou dizendo que é fácil você ser um profissional de jogos, mesmo porque os caras ficam sentados na frente do computador 16, 17, 18 horas por dia, às vezes até mais. Não, mas tudo bem. Mas eu até sei que vai chegar. Não é que é mais fácil, é mais inclusivo. Porque praticar esporte, você não pode ser gordinho. Você vai ter que ser atlético. Não, é isso que eu ia falar. Jogar sentado com a bunda no computador comendo skinny e tomando refrigerante. Por isso também que é mais fácil, né? As pessoas não têm dimensão do quão é difícil ser atleta. Não tem nenhuma. Complementar? Pode, por favor. Como professor de educação física, a gente acaba vendo um pouco isso também, né? Você vê, pelo menos assim, que me parece numa primeira visão, assim, né? Que você vê que os craques mesmo, os meninos que jogam, que são mais dedicados, eles parecem jogar menos jogos de celular. Quem joga mais jogo de celular? Aqueles que não são escolhidos, aqueles que não se dão bem com futebol, não tem muita desenvoltura, coordenação motora, força, etc. O que acontece? Que é a maioria. Quem não vai jogar, não vai jogar. A maioria, né? Sim. Mas assim, você percebe que quando o menino não tem muito jeito, vamos dizer, pra coisa assim, pro futebol, pro esporte que seja, ele acaba preenchendo o tempo dele em jogo virtual, né? E não tem nada de errado disso, a vida sempre foi assim. Tá tudo certo. Não é todo mundo que sempre se deu bem nos esportes, né? Você vê, em qualquer esporte, em qualquer época, em qualquer era. Tentou lutar boxe, tentou jogar basquete, você viu pra nada. Eu jogo tudo, filho. Agora tá andando de bicicleta. Não, eu jogo tudo. Eu sou bom em todos. Vôlei, basquete, futebol, eu jogo tudo. Imagino. Pelo seu porte físico dá pra perceber, Sidão. Não, aqui, esse cara
Esse cara é um multiatleta, esse cara é um gênio do esporte. Obrigado. Um coringa, um polivalente. Esse cara é foda. Mas Já tá em Esse sou todas. eu tenho um pouco disso do Sidão também. Não sei se está relacionado à mesma área que a gente atua, mas eu jogo tudo e um pouco também. Eu sempre fiz de tudo e um pouco. Nunca deixei de jogar nada na escola, né, quando me chamam pra jogar também. Eu nem sou um cara do futebol. Eu acho que, não sei se já comentei isso, eu nem sou um cara do futebol, mas os caras da academia assim, Sério? porra, Bruno. Sério mesmo? Dá Os pra caras da ver academia- você que joga bola bem, cara. Os caras da academia pela- falam assim, vamos jogar bola. Eu falo, mano, vamos. Tipo assim, eu não sou um cara de futebol, mas eu vou jogar. Se me chamar pra jogar, eu vou Sabe, jogar. porque vocês que nunca viram o Henrique ao vivo, o Henrique parece um anão gigante. Tá ligado? É um anão gigante. Imagina um anãozinho, só que grande. Entendeu? É o Henrique. As mesmas proporções, só que é o Henrique. É um anão gigante. Aí que tá, eu jogo basquete melhor do que eu jogo futebol. Ainda bem. Não, pra tu ver que tu não joga porra nenhuma de futebol mesmo. Que o basquete é horroroso. Mas se fuder, Bruno. Então, no meu caso, Jogou um pau várias eu- vezes pra mim no basquetinho da Irmandade. Vai nessa. sabe que às vezes, sim, pelo menos no meu caso foi assim. Eu, quando eu era pequeno, eu era gordinho, né? Não muito, mas teve uma época que eu fui gordinho. No futebol não me dava bem. Lembro de eu perguntando pro professor de educação física se eu tava no time principal. E ele falava, não, você não tá, deixa pra próxima. Aí eu fui jogar basquete. Mas eu lembro que tinha um rapaz nessa época aí que ele era bom em todas as modalidades. E eu observava muito esse cara, falava, mas como que esse cara consegue, mano? Ele joga tudo, mano. Arremesso de peso ele fazia, atletismo ele fazia. Lógico, arremesso de peso de atletismo, mas corrida ele fazia, vôlei, basquete. E depois que a gente vai ficando mais velho, não que eu não seja gordo ainda, mas Eu ia falar. Eu ia fazer essa ressalva aí. eu tô gordinho, mas não muito. A gente acaba aprendendo como usar o nosso corpo de uma maneira que a gente consiga participar de tudo, entendeu? Não vou falar que a gente assim, tal, mas a consciência corporal e etc. E a gente acaba jogando um pouco de tudo. E o videogame agora que eu dei uma largada de mão aí, mas também já joguei bastante também. Eu sempre. Não, gente, mas tudo bem. De tudo também. Nós nem somos. Pode falar, Bruno. Pode falar, Henrique. Pode acabar, Henrique. Pode acabar. Eu sempre participei de tudo, que nem você falou do cara, e eu me destacava bastante também nas provas individuais. Tinha só um colega de sala, assim, que ele rivalizava um pouco comigo. Mas nunca fui um extremo destaque em nada. O que eu mais joguei bem mesmo foi no boxe. E a gente tá aí. Mas- Os vídeos estão aí pra provar que eu nem sou tão bom assim. Uma coisa. Você falou em classe na época da PAI ou na época da escola normal? Uma boa pergunta. Ele começa a misturar a memória, já tô ficando velho. Porra, eu esqueci o que eu ia falar. Tomar no cu. Vai fazer piada aí, ó. Aí, ó, Foda, fica falando do Fica vácuo, falando tudo, na não é o fazer vácuo. colar lá na pai. Não, é o Colar seguinte. de macarrão. A gente, nós somos seres humanos de uma outra espécie. Nós estamos em extinção. Eu tô falando, quando eu me puxei esse assunto, eu me referindo a essa molecada que tá vindo aí, que hoje tem 5, 6 anos. Entendeu? Essa molecada aí vai ser totalmente diferente quando chegar na nossa idade. Tá ligado? Até vai chegar na nossa idade nem tanto, porque na nossa idade nós já estamos velhos, já com o pé na cova. Eu tô falando na idade do Henrique, por exemplo. Entendeu? Talvez muitos desses, o que a gente tem, vamos colocar, fazendo um paralelo meio escroto, mas talvez vocês possam vir a entender o que eu quero dizer. A quantidade que a gente tem de jogador de futebol hoje, talvez seja a quantidade de jogador que a gente vai ter de esporte, que não é esporte, pode deixar sempre essa. Entendeu? Talvez seja isso, entendeu? Talvez isso aconteça. Sabe, que a criança ela vai preferir ficar jogando do que... E hoje não tem mais campinho de rua, de bairro, né? Do que ir no condomínio, lá na quadra do condomínio, ficar jogando bola. Eu preferi ficar jogando, se relacionando com o vizinho de lado ali, que mora no apartamento do lado, pelo jogo, mas não vai na quadra jogar bola, entendeu? Dar topada no chão, ter a frustração de perder um jogo, ser zoado ali na hora, mas pode ter acontecido no jogo também, online. Depois de sair na porrada, de levar uma porrada no jogo, levar um tranco, entendeu? Ele não vai ter isso. Então acho que nós somos
uma espécie de extinção. A gente vai acabar, mano. Vai vir outra coisa aí. Até o lance que a gente conversou agora há pouco. Eu acho que até o lance da necessidade da gente se relacionar, que até a gente falou que tá se misturando, eu acho que vai se diluir tanto que vai acabar esse lance de contato físico, mano. Entendeu? Isso um dia vai acabar. Pode ser daqui a 30 gerações, mas eu acho que isso vai acabar. Entendeu? Não vai ter mais esse lance essa interação de rua. A não ser que aconteça, sei lá, uma coisa que tem um blackout no mundo, a gente volte para a idade da pedra, vamos dizer assim, sem energia, sem nada, e aí talvez a gente se reaproxime, mas eu acho que da forma que as coisas estão indo, eu acho que vai ser isso aí, mano. Posso refutar só com uma opinião, na verdade, um fato aí, uma constatação? Eu acho que não, viu, Gordo? Eu acho que não, viu? Eu vou só encerrando aqui, porque eu preciso dormir, amanhã eu vou acordar 4h30, pedalar. Aproveitar a férias. De bosta. Viu? Eu acho que não, viu, Gordo? Porque, ó, como explicar, então, que os esportes paralímpicos têm um maior investimento e se eu não me engano, também um grande retorno financeiro em relação ao esporte convencional, entendeu? Então você percebe que você não entendi. Antes de você concluir, eu não entendi qual o paralelo que você criou. Deixa eu explicar. Você tá relacionando o nosso fracasso no esporte? Não, eu não tô falando não. Com o aumento de usuários no esporte. Não, eu não fiz isso, desculpa, não fiz. Acho que você dormiu enquanto eu falei. Eu não falei isso, eu falei que... Não falando do nosso fracasso, foi uma conversa anterior. Tô falando de agora. Eu acho que as crianças que estão com 5, 6 anos hoje, elas vão muito mais focar em jogar online, o que seja, do que ir na quadra jogar bola com os coleguinhas do prédio, do bairro. Eu acho que tem um grupo... Que eu tô falando, não tô falando do nosso fracasso. Tem um grupo que sim, tem um grupo que não, entendeu? Hoje você tem atletas aí, eu vou só citar o exemplo de novo do Paralímpico. Atleta que, por exemplo, poderia estar muito bem, mais confortável jogando, sentado, vamos colocar um exemplo, um deficiente físico, jogando no celular, ao invés de estar praticando esporte, sendo que o esporte paralímpico do Brasil está indo. Eu entendi isso, mas eu não tô falando disso. Eu não tô falando disso. Eu falei outra coisa. As pessoas com deficiência, elas são exceção na nossa sociedade ainda. Entendeu? Não são a maioria. Você tá pegando uma exceção, fazendo um corte e tratando como se fosse. Porque eu falei o contrário. Eu acho que é uma tendência, vai ser uma tendência que as crianças hoje vão procurar muito mais praticar esportes, que não é esporte, agora você me deixa sem sala, do que praticar o esporte mesmo, do que jogar bola. Não é nem questão de aptidão ou não. É de ir lá para jogar, ser ruim. Ser ruim, chutar errar a bola, de praticar. Eu tô falando de praticar mesmo. Vai perder isso, vai preferir ficar no videogame, jogando com os coleguinhas, do que ir na quadra jogar bola. E jogar bola, praticar o esporte pelo esporte. Tá ligado? Jogar bola, brincar. Gostaria de fazer uma interação em relação ao que o Bruno está falando, colocando a seguinte posição. O mundo há 60, 50 anos atrás, no Brasil, especificamente, o futebol ele era a várzea. Então você tinha assim, muitos campos de várzea. As cidades, todo bairro tinha um time. Então você fazia um campeonato com os times dos bairros. Isso existe ainda existe, mas isso cada vez em menor quantidade. O que vem substituindo isso? Vem substituindo as chamadas escolinhas. Então o garoto ou a garota, ela vai até a escolinha, ela é matriculada e lá ela tem todo equipamento, tem um horário para frequentar. Não era como a várzea, você ia lá e aí fazia, tirava 2 ou 1, 2 escolhia e pegava uma turma. Havia uma, não vou falar desorganização, uma organização intrínseca. Agora não, agora existe uma caótica, né? Agora existe uma organização técnica, né? Então a gente divide por idade, né? Divide por peso, tá? Então o que eu penso é o seguinte, usando esse extrato
como uma forma de tentar fazer uma futurologia, que sempre é complicada, eu penso o seguinte, eu penso que não, vai haver os esportes, como o Brunão falou, quer dizer, o videogame está aí, os jogos online estão aí, o Second Life estão aí, isso vai continuar, certamente isso também vai sofrer modificações, só que isso vai existir, né? Então as crianças vão jogar isso, vão participar disso, mas isso daí eu não acredito que o esporte, né, por si só, ele vai desaparecer, né? Ele vai continuar, só que assim, nós não vamos talvez ter mais, por exemplo, hoje eu praticamente não vejo mais crianças na rua brincando, por exemplo, de futebol, porque você tem um fluxo de carro muito grande, quer dizer, a criança nem consegue mais jogar um futebol na rua. Eu jogava futebol na rua, quer dizer, a cada meia hora passava um carro, né? Aí você parava, tal, o carro passava, embora não, agora a cada 3 minutos, menos passa um carro. Então, o espaço de convivência para a prática do esporte, a impressão que eu tenho é que ela vai mudar. Então vai ser serão os clubes, serão as escolinhas, será a própria escola, né? Isso daí é bom por um lado, mas vai ser ruim por outro. Por quê? Porque quando a minha geração, por exemplo, vinha uma rapaziada de outro bairro para jogar, né, para desafiar. Então essas coisas vão se perder, mas talvez outras vão ser reconstruídas, né? Quais serão? Eu não sei. Se a perca ou o ganho vai ser maior, eu não tenho condição de dizer isso daí. Mas eu não acredito por si só que isso vai desaparecer, né? O estímulo ele vai ser outro, né? Então, assim, as famílias vão forçar os filhos a fazer um esporte porque é necessário, faz bem para a saúde. Haja visto o que está acontecendo com as academias, né? Quer dizer, eu sou de uma época que fazer uma academia era uma coisa de gente meia fora do padrão, sabe? As pessoas não tinham, era uma coisa meio esquisita, né? Hoje não, hoje é uma recomendação médica, tem que se fazer. Mulher hoje faz muita atividade dentro da academia, pessoas em mais idade fazendo. Por quê? Houve uma mudança no paradigma, né? E certamente com relação aos esportes que antes eram praticados nessas áreas de convivência comum, né, nos bairros, vai desaparecer e surgirão outros. Então, Murilo, só uma coisa. O que eu tô falando numa fase posterior a isso também, que eu acho que isso é uma transição pro fim, né? Por exemplo, o lance que você citou de escolinha. É catastrófico, né, Bruno? Então, sempre. Dentro dessa ideia de catastrofismo, logo todo mundo com uma arma no bolso e vai praticar algo, né? Eu sou advogado, mano. Eu só trabalho na merda. Eu não trabalho com nada. Mas uma coisa, virtual. Não, mas uma coisa, que nem eu falo, isso pra mim é uma fase de transição. Uma coisa que você colocou aí, só uma rapidinho, uma observação. Esse lance de que hoje não é mais no campinho de terra, nas escolinhas, você vê que hoje tem uns caras que ficam reclamando de gramado. O gramado tá péssimo pra praticar futebol. Eu falo, mano, não teve um tempo que os caras jogavam bola na rua. Dominava a bola vinha quicando, a bola oval. Então hoje mudou, entendeu? Tudo bem, agora o que eu quero dizer, uma coisa que eu quero dizer, que você colocou aí, as famílias vão forçar. Eu acho o contrário, uma coisa que eu tenho visto bastante é um protecionismo exagerado dos pais em relação aos filhos, de protegerem do mundo, entendeu? Eu me sinto mais seguro com meu filho aqui dentro de casa, no computador, do que na rua, do que brincando com outras pessoas, entendeu? Isso é uma coisa que eu noto. Entendeu? Tem esse protecionismo, tem toda uma geração que protege demais os filhos, coloca numa redoma e não deixa esse moleque relacionar com outras pessoas. Eu acho que isso vai ser uma tendência, né? Porque dessa geração virá outra que vai entender que esse é o certo a se fazer. Essa é a forma de se lidar. E vai perpetuando esse protecionismo. Prefiro meu filho aqui do que na rua. Na rua é muito violento. Ele pode estar jogando ali na rua, pode passar um cara, levar meu filho embora. Pode ter um estuprador, pode ser roubado. Vai pensar em tudo. Entendeu? Então eu acho que a tendência, que você falou, sou catastrófico? Sou. Mas eu acho que fundamentalmente não sei se é uma catástrofe. Eu estou falando uma coisa que é o seguinte. São coisas que vão acabar, pô. Então, são coisas que vão acabar, não adianta. A gente hoje não faz coisas que faziam 100 anos atrás. Acabou esses hábitos. Então, acho que é isso que vai acontecer. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando de forma ruim. Eu não estou falando de forma ruim. Eu só estou constatando que é o seguinte, isso vai ocorrer.
Eu queria... surgiram outras coisas, mas veja, quando a gente fala especificamente dos esportes, se você pegar os países ricos, né, considerar países ricos, lá você tem os gamers, tem os videogames, tem todo esse mundo virtual, e eles praticam esportes também. Haja visto que se você pegar os países ricos, nas Olimpíadas, são os que mais ganham medalha, são os que mais batem recorde. Né? E agora? Eu tô falando lá na frente, daqui a 100 anos, daqui a 150 anos. Eu não consigo fazer, infelizmente, eu gostaria de fazer essa projeção para tão longe, eu não consigo. Que se você pegar os últimos 100 anos, você consegue imaginar como podem ser os próximos 100. Eu acho assim, eu acho que se você pegar 100 anos atrás hoje, as pessoas praticam muito mais esporte do que há 100 anos atrás. Mesmo com videogame, mesmo com carro, mesmo com avião, mesmo com foguete. O que mudou foi a forma, né? Porque as pessoas faziam muito trabalhos braçais, o próprio esporte ele acabava sendo um lazer, né? Em alguns momentos, né? E as pessoas tinham pouco tempo para isso, né? Hoje, mas uma coisa também, né, Murilo? Aumentou o número de pessoas, né? Proporcionalmente, natural que tenha mais gente praticando. Entendeu? Sim, você vê, o hino da Copa de 70 eram 90 milhões em ação. Ou seja, de 1500 até 1970 eram 90 milhões brasileiros. Hoje a gente está indo para 250 milhões. Entendeu? As coisas mudam. Mas o que ele quer dizer é que aumenta mesmo proporcionalmente falando, né? Muda, mas eu acho que mesmo proporcionalmente falando, hoje se pratica muito mais esporte, né? Pratica muito mais atividade física do que há 50 anos atrás. 50 anos atrás, as pessoas, o que elas praticavam de atividade braçal era laboral. Hoje, com a substituição em que você pode colocar máquina para fazer atividades no nosso lugar, a gente tem condição, então, a partir disso, de praticar outras atividades, né? Então, você tem... Mura, você acabou ilustrando o que eu falei. Você fala lá atrás, praticar menos esporte, as pessoas tinham um trabalho mais braçal. Hoje é diferente, entendeu? Hoje praticam mais esporte, mas pode ser que daqui a 100 anos as pessoas pratiquem menos esporte para ficar mais jogando. É isso que eu tô falando, as coisas vão se alterando. Eu entendi, eu só discordei. Não, tudo bem. Como eu falei, você tem essa opinião de que talvez as pessoas elas substituem o esporte pelo gamer, né? Eu acredito que não, eu acho que continuarão praticando esporte, só que eu acho que vai mudar a proporção. Vai ser muito mais gente praticando esporte, porque vai ter muito mais gamer do que pessoas praticando o esporte real. Esporte normal, não vai acabar a prática esportiva, entendeu? Como eu falei, vai cair qualidade, talvez caia a qualidade de jogadores, como vem caindo geração a geração. Eu não estou falando que vão acabar, isso vai acabar. Vai continuar, mas eu acho que vai ter uma inversão. Vai ter menos, entendi. Vai ter menos, vai ter mais gente procurando vencer, porque como eu falei, hoje uma criança de 5 anos, se perguntar para ela vai falar que ela quer ganhar a vida jogando videogame. Ela não vai falar que quer ganhar a vida jogando bola. Eu queria fazer o exercício de futurologia, que nem o Murilo falou, a gente olhar para um país como a China, que tem tanto medidas... leis, né, novas, né, que são restritivas de tanto que as crianças passam tempo jogando, como eles têm programas de incentivo aos jogos, porque a China é uma potência muito grande no mundo dos jogos, né, no mundo dos videogames. Ao mesmo tempo, eu acredito que o que pode acontecer com os atletas mais para frente, o que pode ser daqui muitos e muitos anos, é que talvez os atletas que hoje em dia estão no máximo de sua valorização, né, estão num ponto que estão fazendo muito dinheiro, estão recebendo uma visibilidade muito grande, talvez isso tende a cair, né? Talvez tenda a transferir um pouco mais para esse lado dos esportes, né, dos videogames. Só que eu acho que é uma coisa que está um pouco longe ainda. Está um pouco longe, visto que o campeonato de videogame que mais pagou na história, né, em um campeonato, não paga sequer um salário de um ano de qualquer tipo de jogador, né, dos esportes principais, Agora. Então, mas há 10 anos atrás, não pagava 1/10 do que paga hoje. Não, exatamente.
Exatamente o que eu tô falando. Eu acho que ainda vai demorar um pouco para isso acontecer. Tudo bem, eu tô inversão de falando no valores, futuro. né? É. Eu tô Não, falando mas no então, futuro. o que eu quis falar da questão da futurologia, a gente olha para a China, né? E eles têm todo esse tipo de coisa. Tem um grande incentivo, eu não sei em relação o incentivo ao esporte em si, mas o incentivo ao videogame lá é muito grande. Tanto que até eles tiveram que fazer leis restritivas em relação à quantidade de horas que as crianças ficam jogando videogame, né? Entendi. Não, pode concluir. E no Brasil, a gente olha no Brasil a gente não tem incentivo nem para praticar esporte e nem esporte, né? Só que o esporte é Não, muito isso mais é histórico. acessível. Que nem Isso você é falou, o histórico. esporte é muito mais acessível. É, Isso é histórico no Brasil. Não tem incentivo ao esporte. é uma Isso aí é tristeza, histórico. É infelizmente. cultural até. É. Ô, Murá, tem carochinha hoje? Sim, temos carochinha. Então manda ver. Havei luzes em busca da noite, esplendor oculto do saber, sentir, tateando as trilhas do anjo rebelde, transbordando de sementes, deslizando dos sonhos ásperos, diamantes rivais, sendas translúcidas de orgulho e paixão, anulando o supérfluo, livre como o desejo, ouvindo a memória das estrelas, traduzindo o retorno do silêncio, o murmúrio de universos anteriores, acoplando a alma aos extremos da coerência, sobrevoando os fariseus de fim de milênio, mergulhando no luno, na nascente escura, sagrada, desgarrada, a consciência. Esse daqui é um poema e no futuro as pessoas vão ouvir falar muito dele. E R. Rodin, um dos maiores escritores e poetas do nosso país. Ó, e assim Forte. fechamos mais um Filhos do Cabaré. Beleza, valeu, Murilo. Um abraço Valeu, a todos. Henrique. Valeu, Brunão. Tá Valeu, boa. Murilo. Valeu, Sidão, que não tá aí de novo. Você dá um saiu. trouxa. Saiu sem se despedir. Trouxa. Vocês estavam numa. Vai fazer esportezinho de retardado. Valeu, rapaziada. Até semana que vem. É nóis. Até semana que vem. Um abraço.